Olá! Bem-vindos a este nosso momento de reflexão. Sabe, todos nós passamos por momentos, difíceis, né? Uma doença, talvez, ou aquela sensação de abandono, uma angústia que parece que aperta o peito. Nessas horas, a gente sempre procura um porto seguro, um lugar de consolo. E hoje, olha, concluindo o nosso tríduo em preparação para a festa de Nossa Senhora do Carmo, vamos assim aprofundar um pouco o nosso olhar sobre Maria, ver ela como esse refúgio para quem sofre e também como um caminho bem concreto para a nossa santidade. Sim, é uma oportunidade muito bonita para a gente se aproximar dela, né? Nessa preparação para a solenidade de Nossa Senhora do Carmo, é muito importante mesmo contemplar Maria. Ela não é só alguém que intercede por nós, lá do céu, mas é, de fato, uma companheira. Alguém que caminhou aqui, sentiu a dor na pele, sabe? E por isso mesmo, ela nos ensina a transformar o sofrimento. E mostra que a santidade não é, assim, um ideal distante, inalcançável. É uma vocação que se realiza no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Vamos mergulhar um pouquinho na palavra então? A primeira leitura que nos inspira hoje, ela vem lá do profeta Isaías, capítulo 66. Ele usa uma imagem muito terna, né? Jerusalém como uma mãe que amamenta, que consola seus filhos. Como é que essa imagem tão antiga conversa com a figura de Maria para a gente hoje? É uma conexão muito profunda, viu? Essa promessa de consolo que Isaías via em Jerusalém, ela encontra sua realização, assim, a mais perfeita em Maria. Ela se torna essa nova Jerusalém, um colo materno onde a gente encontra não só abrigo, mas um consolo real, sabe? Uma esperança que se renova. O que toca muito aqui é a certeza de que Maria entende a nossa dor. Ela esteve lá, de pé junto à cruz. Sentiu aquela profecia se cumprir, a espada transpassando a alma dela. Por isso, quando a gente busca ela nas nossas dores, numa enfermidade, no luto por alguém querido, naquele cansaço da vida, né? A gente encontra alguém que, puxa, genuinamente compreende. Rezar o terço ou uma Ave Maria bem sentida é realmente buscar esse refúgio, esse colo. É verdade. E essa experiência de ser consolada por ela, imagino que não nos deixa parados, né? O Salmo 145, que a gente também meditou, ele descreve um Deus muito ativo. Um Deus que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, liberta os prisioneiros. Exatamente. E Maria é um espelho límpido dessa ação de Deus no mundo. Veja bem, ela não se fechou nela mesma. A gente vê ela visitando, servindo, intercedendo. Sempre atenta aos pequenos, aqueles que talvez a sociedade esqueça. Olhar para Maria assim nos desafia, né? A ir além da oração pessoal. Nos convida a sermos nós também canais dessa compaixão divina. Então quer dizer que buscar a intercessão de Maria deveria nos impulsionar a agir. Ah, sei lá, visitar um vizinho doente, oferecer uma escuta atenta para quem está de luto, ou talvez um gesto simples de carinho. Isso, sem dúvida alguma. A oração pelos que sofrem, ela ganha corpo quando a gente se dispõe a ser um sinal desse consolo. As nossas mãos que ajudam, os nossos ouvidos que escutam, a nossa presença silenciosa às vezes, tudo isso pode ser a resposta concreta de Deus para a dor de alguém. É uma fé que se faz carne, que se torna gesto, né? Pois é, isso me faz pensar imediatamente naquela passagem tão bonita da visitação, lá no Evangelho de Lucas. Maria mal recebe o anúncio do anjo, ela parte apressadamente para a região montanhosa, para ajudar a prima Isabel. Que ensinamento grande tem nessa pressa de Maria, hein? É enorme. Ensina que a fé verdadeira nos coloca em movimento, tira a gente do nosso comodismo e nos envia ao encontro de quem precisa. Maria não fica ali, sabe, saboreando a própria graça que recebeu. A primeira reação dela é servir. A santidade, então, ela não é feita de isolamento. Ela é feita de serviço, de encontro, de doação. E é nesse encontro que brota o Magnificat, né? Aquele hino maravilhoso de louvor, de esperança. Maria canta que Deus realiza maravilhas, que Ele exalta os humildes. Tem uma força transformadora nesse canto, não tem? Uma força imensa. O Magnificat nos mostra essa face profética de Maria. Ela não só consola, mas ela anuncia um tempo novo. Um tempo onde a lógica do mundo é invertida pela ação de Deus. Ela nos convida a ser essa presença de esperança ativa.
E a santidade acontece justamente aí, sabe? Nesses gestos simples e cotidianos de cuidado. Uma visita inesperada, um telefonema para saber como alguém está, um abraço apertado, uma palavra que encoraja. São como pequenas luzes que a gente acende no mundo. Fazendo uma síntese, então, do nosso percurso hoje. Maria se revela, portanto, como esse refúgio seguro nos momentos de dor. E, ao mesmo tempo, como um modelo muito próximo de santidade. Uma santidade que é tecida na entrega do dia a dia e no cuidado concreto com quem está sofrendo. Perfeitamente colocada. Não é uma santidade assim de pedestal, né? Mas uma santidade de pés no chão, nascida da vida como ela é, com suas lutas e alegrias. E para que a nossa reflexão não fique só nas palavras, que tal um gesto concreto? Talvez hoje mesmo reservar um momento especial de oração pelos enfermos, por todos que carregam algum sofrimento na nossa comunidade, na nossa família. Ou, quem sabe, ir um pouco além, né? Fazer aquela ligação, mandar uma mensagem, oferecer uma ajuda prática. Sermos, como Maria foi, um pequeno sinal de consolo. É uma excelente forma de concluir nosso trido, sim, que Nossa Senhora do Carmo nos inspire e nos acompanhe sempre. Sobre a vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as súplicas que vos dirigimos em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Agradecemos muito a companhia de todos nestes 3 dias de preparação. Nós também agradecemos a quem nos acompanhou nesta conversa. Se essa reflexão fez sentido, olha, deixe sua curtida, seu comentário. Como é que Maria é refúgio e caminho na sua vida? A gente gostaria muito de saber. E fica aqui uma sementinha para continuar germinando no coração de cada um, né? De que forma a nossa própria experiência de sofrimento, quando vivida assim de mãos dadas com Maria, pode se transformar, em vez de um peso, na matéria-prima da nossa própria santidade.